Olá, gente, estamos aqui novamente. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu? Acho que a internet aqui pega melhor. Estava falando para vocês sobre a suplementação, né? A importância dos ajustes nutricionais com jejum. Deixa eu colocar aqui, ajuste suplementação. Voltamos. Eu vou mostrar um vídeo, tá boa a internet aí, né? Vou mostrar um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que eu estava vendo. Está mostrando aqui, nesse caso, como as células ficam inflamadas. Aqui ele fala que foi antes e depois usando alguns suplementos para detoxificar as células. Então esse videozinho ele mostra ali, você vê que há algumas proteínas mal formadas entre as células, aquela inflamação sistêmica, né? Uma forma que a gente consegue identificar no sangue, a gente faz alguns exames de sangue para ver como que tá o nível de inflamação, alguns marcadores. Quando fala assim, eu já recebi pacientes que falam, a enfermeira, a pessoa que foi retirar meu sangue, ela percebeu que o meu sangue tá muito grosso, um sangue muito espesso, é um sangue mais inflamado, mais carregado de toxinas. E que eu falo, a gente recebe toxinas de todos os lugares, né? Da alimentação, do ambiente, da poluição. E quem come o dia inteiro, né? Você passa 20, 30 anos da sua vida comendo, sem pensar. E não é só sobre a questão de engordar ou não, é sobre a questão de ir acumulando essas toxinas. E você vê, você vai fazer um exame de sangue e você percebe se o sangue está mais engrossado. Você vai medir seu nível de PCR, você vai perceber quando ele está elevado, você tem um nível de inflamação sistêmica. Amo o Lugol, amo. Não será necessário fazer um exame antes para saber. Na verdade, quando a gente fala de antioxidantes, eu sempre peço exames na consulta. Nas consultas presenciais, a gente identifica alguns testes, a gente pede exames para identificar os que mais necessitam. Mas tem alguns aspectos clínicos que a gente consegue perceber. Sinais de inflamação na pele, uma pele mais oleosa, mais seborreica, uma dermatite, dores constantes, dores de cabeça. A inflamação a gente consegue identificar muito também na questão clínica, né? Nos sintomas. Inflamado, né, gente? Todo mundo tá no nosso ambiente, não tem como não ter nenhum nível de inflamação. Então, e a gente sabe que qualquer suplemento, assim, cada suplemento, cada nutriente vai ter um efeito diferenciado em cada efeito. Então, por isso que é bom a gente entender. Esse material que eu preparei para vocês é um compilado geral para explicar a importância. Até tem as sugestões de algumas dosagens que são geralmente indicadas. Mas o ideal é que faça o exame, acompanhe, né? Veja os sintomas. É muito, muito mais interessante. Mas assim, quando a gente fala de antioxidantes, é muito importante que todo mundo faça o uso de antioxidantes. E todo mundo precisa tomar zinco, selênio em algum momento, vitamina C, vitamina D, vitamina A. Então são antioxidantes que a maioria das pessoas tem necessidade e nem sabem. Por quê? Porque você vai num tratamento convencional da medicina convencional, eles não vão te pedir esse tipo de verificação, né? Se você tá com dor, vai te dar um remédio para dor. Se você tá inflamado, vai te dar um anti-inflamatório, um corticoide para você utilizar um tempo. Se você tem qualquer outro tipo de sintoma, é sempre a medicação. Nunca é lá na causa. E o nosso corpo ele vai ficando debilitado com essa necessidade constante de nutrientes e chega um período que o corpo vai dando sinais, né? Falta de magnésio, falta de zinco, falta de vitamina C e a gente vai tendo alguns sintomas. Eu tava vendo olha, eu gosto muito desse médico, que ele fala muito sobre, ele falando que depois dos 20 anos, esses elementos, eles vão reduzindo. Acho que a coenzima Q10 vai caindo de 1 a 2% no coração depois dos 20 anos. O magnésio vai diminuindo também de 1 a 2% no osso,
cada ano, gente. Então, nos 20 começa esse declínio de minerais, né? De vitaminas. Então, por isso que você chega às vezes nos 30, 35, 40, você já tá debilitado. Porque naturalmente o seu corpo vai diminuindo esses nutrientes. A taurina vai diminuindo, o colágeno vai diminuindo após os 20 anos. A glicina, que é um outro aminoácido, vai diminuindo nas células, nas hemácias. Então, ele fala que essas são as moléculas da longevidade. Então, é a coenzima Q10, é o magnésio, é a taurina, é o colágeno, é a glicina. Esses, né, são os básicos aí para quem quer viver mais e com qualidade. Eu gosto muito, até no último desafio que a gente fez, foi a sugestão da glicina. A gente sugeriu a glicina. Eu tô fazendo uso, fiz uso de alguns injetáveis, fiz injetável, fiz no soro e estou literalmente amando o resultado, porque eu percebi que principalmente a glicina ela ativa também a produção natural de colágeno. Eu gostei muito da glicina. É um suplemento, na verdade é um nutriente que a gente pouco ouve falar, mas você vê que naturalmente. Então, você fala, eu tenho que fazer exame para ver, mas se você... Qualquer pessoa, normalmente, depois dos 20, vai ter esse declínio e às vezes não consegue repor completamente na alimentação. E muito pior, a gente come coisas que ainda roubam mais nutrientes, aí você vai ficando cada vez mais debilitado, mais desnutrido. Então, eu digo que esse ajuste de micronutrientes para uma qualidade de vida... E não é só sobre a balança. Claro que a balança é um dos sinais. Se você está saudável, seu corpo está respondendo bem às estratégias, você vai fazer jejum, você vai emagrecer facilmente, né? Para quem está com essa questão de micronutrientes mais equilibrado, tanto é que as pessoas com 20, 25 anos, né, respondem muito fácil, muito rápido, quando começa a fazer um jejum mínimo, porque ainda estão com essas funções micronutricionais mais equilibradas. Depois dos 30, dos 40, dos 50, vai vindo esse declínio cada vez mais intenso. E como eu falo, não é algo que a gente é ensinado. Eu digo que esse conhecimento de bioquímica, de alimentação, nutrição, nutrientes, micronutrientes, era uma coisa que a gente tinha que aprender lá no ensino fundamental, né? Aplicar a tabela periódica lá dos minerais e ver a importância deles no nosso organismo. Então, só que a gente não tem essa noção. A gente acha que a vida do nutricionista é ir lá, passar um cardápio para você, para contabilizar calorias. Ele vai contabilizar quantas calorias você vai comer e quer que você tenha resultados, né? E te passando, às vezes, alguns alimentos que só vão potencializar uma carga inflamatória. Eu digo assim, hoje eu fiz uma consulta com uma paciente que veio de Brasília. E ela falou, nossa, eu sabia que a sua consulta era muito rica em entrega, mas eu não imaginava que era tanto, porque sim, a gente fez alguns testes, viu exames e pontuamos alguns itens, ela ficou impressionada com com a quantidade de informações e de coisas que a gente explora na consulta. Então não é só, vou te dar um cardápio, vou te dar um jejum de 16 horas e um cardápio, você vai emagrecer. Infelizmente hoje isso está cada vez mais incomum, porque as pessoas estão desnutridas, desreguladas nutricionalmente, cansadas, ansiosas, compulsivas, enfim, aí tem dificuldade em manter a dieta, tem dificuldade em comer coisas, tem uma questão de prevalência de bactérias ruins que sempre foram alimentadas por açúcar. Boa noite. Li que é desaconselhável fazer jejum intermitente para quem tem diagnóstico de pedra na vesícula. Isso não existe. É totalmente irreal. Na verdade, vai ajudar. E às vezes, muitas pessoas que começam a suplementar magnésio, reduz a incidência de pedra na vesícula. Claro, melhorando a alimentação. Então, essa história que jejum não é aconselhável, gente, porque o acúmulo de pedras na vesícula vem de uma calcificação exacerbada de alguns nutrientes ali e que ficam fazendo, né, ficam obstruindo ali o canal. E vem de um excesso. Às vezes a pessoa come muito carboidrato, come muito errado, insulina alta, esse processo de calcificação vai acontecer. Então, o jejum é uma ferramenta primordial para questões de quando a gente tem excessos, né? Tudo que vem
Eu acho que a maioria das doenças hoje de ordem metabólica vem do excesso de alimentação. Desde o fígado, desde a vesícula, pâncreas. Tudo tem a ver com a qualidade da nossa alimentação, a forma que a gente se alimenta e como a gente se alimenta, né? Do que a gente se alimenta. Então isso vai influenciar em qualquer processo de doença. E claramente o jejum é uma ferramenta de controle, né? Você vai controlar o que você come, você vai controlar o horário que você come. Quando você não está comendo, o seu corpo está no modo de reparo, de equilibrar o que você comeu nas horas anteriores, né? Então é incrível, não tem como, né, ser algo maléfico, já que a gente tem aí o jejum. Inclusive nós estamos aí já no período de quaresma, né, que é um período aí de abstenção, um período de jejum aí de alguns itens, né, que isso sempre fez parte aí da história da humanidade. Temos aí o jejum do Ramadã, que também logo vai se iniciar, que é um período ali de abstenção, de desapego de alguns hábitos, de diminuição de alguns itens, de coisas que a gente está excedendo. E hoje a maioria das pessoas excede, né, na alimentação, que é a coisa mais acessível. Então eu digo, jejuar, suplementar antioxidantes, restringir, extrair coisas que te fazem mal, isso vai só ser positivo. Então quem está entrando aqui, gente, digite suplementação para você acessar nosso link ali do e-book para você adquirir. Ele tá muito completo, vai explicar certinho a importância de cada nutriente. Falei ali do NAC, da vitamina D, da vitamina C, tá? Quais exames fazer? Então, quando o paciente entra em contato com a gente passa uma lista bem específica de exames para ver. Os exames são mais voltados para a questão nutricional. A gente prioriza essa parte nutricional. Aí na consulta presencial a gente faz algumas medições, bioimpedância, e consegue ver alguns níveis, tá? De alguns itens. E a gente vai focar na necessidade individualizada. Como eu falei, muita gente tem muitas deficiências, muitas, que vocês nem imaginam. Quando a gente faz os testes lá, a pessoa, nossa, eu nem imaginava isso. Então a gente começa com o que está mais urgente, o que está mais em déficit, mais necessário. Porque se for falar, não existe hoje alguém no mundo, acredito, pelo menos no nosso mundo ocidental, que não tenha nenhum desequilíbrio nutricional. E é o que eu falei, até mostrei o vídeo aqui pra vocês, ó. Eu achei muito interessante esse vídeo, ele falando aqui da proteína spike, do nível de inflamação ali sanguínea. Isso aqui são as hemácias ali, as células, antes do detox de nutrientes, depois de 8 meses usando alguns suplementos de detox ali para eliminar esses excessos, esses resíduos, né? Como eu falei, a gente vai acumulando e o nosso corpo não elimina. Vou comendo. Como a gente vive nesse estado super alimentado constantemente, o corpo nem tem tempo de falar assim, não, agora eu vou tirar esse período do dia para fazer uma limpeza, para tentar equilibrar o que tá aqui. Não, a gente tá só colocando para dentro. Você começa o dia lá comendo pão com doce de leite, aí você vai parar de comer às 10 da noite. Seu corpo não teve um descanso ali de pausa, né? Não teve pausa. Então, quando o nosso corpo não tem pausa na alimentação, ele não consegue processar. O fígado, ele tem várias funções importantes que só acontecem quando você tá sem se alimentar. Principalmente no modo de eliminação. O fígado é um órgão muito importante, porque ele é o principal órgão que faz a parte da detoxificação. Tanto na parte de carboidratos, toxinas, enfim. Se você come o tempo todo, você não deixa o fígado trabalhar ao seu favor nessa questão de reparo. Ele só tá metabolizando coisas, né? Você só tá absorvendo e colocando para dentro. Então o jejum é aquele estado metabólico que o seu corpo pausa, descansa da tarefa de absorver, digerir, e entra no processo de reparo, de eliminar, de reduzir oxidação. E aí isso, juntamente com os micronutrientes antioxidantes, meu médico disse que eu não sou um bebê para comer a cada 3 horas. Amei o seu médico, hein, Rita? É isso mesmo, ninguém precisa comer a cada 3 horas, gente, ninguém.
Só beber mesmo. Mas a gente, um adulto, principalmente inflamado com sobrepeso, não tem essa de comer a cada 3 horas. Isso é pior conselho aí pra saúde, né? Não falando nem de emagrecer, assim, a pessoa não descansa, o fígado dela não descansa, não tem pausa. E a gente precisa da pausa e precisa dos micronutrientes em quantidades normais, em quantidades necessárias aí para fazer esse papel. Aí você imagina um corpo lá, um sangue grosso, tá lá cheio de toxina. Aí falta zinco, falta vitamina D, falta vitamina C, faltam vários antioxidantes que fazem esse papel, né, do corpo eliminar aquele excesso de toxinas no sangue, por exemplo. Fora nos órgãos, né, que ficam lá resíduos de anos. Aí seu corpo tá cada dia mais intoxicado, mais inflamado, mais desnutrido, não tem substrato para fazer o papel que ele tem. Fiquei até 72 horas em jejum, passei a gostar de brócolis, melancia e melão. Que legal, viu? Seu corpo desintoxicou e começou a dar sinais de algumas necessidades de micronutrientes, né? Então, a gente começa a se sentir bem com a comida que nos traz nutrição. É muito interessante como o poder do jejum, né? Você realmente se reeduca, é a verdadeira reeducação alimentar. Você passa a apreciar a comida de verdade que vai te dar nutriente. E eu vejo muitos relatos de pessoas que reduzem muito a compulsão, né? Falam que o jejum aumenta a compulsão, isso não é real. Quem fala isso é quem não pratica jejum. Mas quem pratica o jejum percebe que a compulsão diminui. Você começa a apreciar, o seu corpo começa a pedir, a dar sinais de necessidade de nutrição, né? Não é de se empanturrar como a gente faz no modo automático lá da compulsão. A gente come, tá sempre cansado, sempre inflamado, sempre com sobrepeso, nunca tá bom, nunca é suficiente, né? Gostaria de saber por que os nutricionistas não aconselham. Porque a gente estuda isso na faculdade, você é orientado ali a passar um protocolo, um cardápio de gaveta, contabilizando calorias, e não se olha para essa parte do funcionamento do corpo humano. Não olha micronutrientes, não olha a questão da insulina, não olha a questão, né, de quantidade de carboidratos, de quantidade de nutrientes, não. Só olha uma conta lá para você emagrecer. Isso, infelizmente, ou felizmente, nosso corpo não é uma matemática, é muito complexo, né? Se a gente vai estudar ali sobre a importância de todos os nutrientes, minerais, vitaminas, a gente vai entender que o nosso corpo é muito complexo. Boa noite, uma primeira vez na live, obesa grau 3, pode me ajudar? De João Pessoa. Oi, Rivanda, você pode... a gente pode te auxiliar. Tá acontecendo agora o nosso desafio de 21 dias. Se você digitar desafio, você vai receber o link ali. E você vai ter algumas orientações nesse desafio. Você vai fazer sua inscrição, entrar lá no canal, vai ter as informações básicas de como começar o jejum, tá? Então, para quem tá começando, eu sei que a live agora tá sugerindo pessoas novas, é importante entender como o nosso corpo funciona, uma informação mais orientada, né? Aqui no Instagram a gente coloca muitas informações, mas elas são muito espaçadas. São muito dispersas, não tem um começo, meio e fim, porque a gente vai postando. Nos desafios, nas consultas, até nos próprios e-books, a gente tem ali um manual mais organizado de como começar, como seguir, como a gente começa a organizar essa rotina utilizando o jejum. Como a gente falou, quantas vezes ao mês é necessário fazer jejum depende do protocolo. Depende. Eu, por exemplo, faço jejum todos os dias. Hoje, como quebrei meu jejum, comecei a comer às 2 da tarde. Então, a partir das 2 da tarde, eu começo o meu período de alimentação. Então, até as 2 da tarde, meu corpo está lá descansando, em equilíbrio, metabolizando o que eu comi ontem, tá sobrevivendo bem, fazendo esse modo de reparo, tá? Então, pessoal, a gente começa a entender, né? Quando a gente começa a ver a importância do ajuste da alimentação, mudar a alimentação, diminuir a compulsão, né? Eu falo sempre, às vezes a pessoa não tem condições de fazer nada, mas fala, gente, não pode suplementar, compra lá o cloreto de magnésio, que é super em conta, super barato.
Você compra lá o sachêzinho, dilui na água, vai tomando, você já vai ver benefícios incríveis, só com um simples micronutriente que é o magnésio, né? É uma coisa assim, simplesmente fantástica. Não dá pra generalizar, sou nutri e super indico. Verdade, Carolina, não são todos os nutris que são contra o jejum. De verdade, eu acredito que tem se levantado mais e mais profissionais que... Pode deixar recado, Rivanda, no privado ali no nosso direct que a gente vai te auxiliar. Oi, a partir da Angola, temos pacientes da Angola também, que legal, gente. A gente tem pacientes do mundo inteiro. Como eu estava falando da questão, né, da questão dos suplementos, da nutrição, suplementação. Nos Estados Unidos, vocês verem que tá uma coisa tão avançada que lá é a terra dos suplementos, né? Tem suplemento com dosagens fantásticas, assim, coisas que a gente não acha em outros países. E lá já tem uma forma de clínicas que você chega lá e já tem os kit suplementação injetável, imunidade, ou gripe, ou doença autoimune. Aí eles colocam um combo de vitamina C, vitamina D, cada pessoa, né, cada combo vai ter nutrientes adequados àquele tipo de necessidade. A pessoa tem dores articulares, né? Tem lá um reforço de vitamina D, já vem os combos prontos. Então você chega lá na clínica, você fala, quero fazer o combo X. Vocês vão lá, te aplicam um soro, né, eles fazem uma mini avaliação e você já faz o procedimento. É fantástico. Oi, de Portugal. Normalmente a causa mais comum de não perder peso pode ser o desequilíbrio de micronutrientes e hormônios, tá? Então pode ter essa disfunção aí. E a necessidade de alternância também, né? Protocolos é muito bom a gente alternar, fazer mais horas, fazer menos horas, tentar um prolongadinho, depois reduzir. É sempre bom alternância também, principalmente para quem deseja perder peso. Eu tenho suplemento dos Estados Unidos, é fantástico, fantástico. Suplementos de lá, tanto da dosagem, da qualidade, né, da variedade que a gente encontra. E agora muito mais nessa questão da necessidade até dos injetáveis, que às vezes a pessoa tem uma deficiência tão intensa que a suplementação com injetáveis vai ser mais eficiente. Posso fazer jejum de 24 horas para sempre? Estou no dia 14, nunca me senti tão bem. Faço carnívora há 1 ano. Olha, nessa coisa para sempre, o que você vai percebendo? Para o homem, o metabolismo responde muito bem. Tem que ver como que fica o ajuste de nutrientes. Se nessa grande única refeição você consegue suprir seu corpo na parte de micronutrientes, isso você só vai descobrir fazendo mesmo. E tem que atendemos online. Temos muitos pacientes que moram nos Estados Unidos online. Quais as marcas nos Estados Unidos indicam? Então, das clínicas, tem clínicas dependendo, às vezes o paciente fala, comenta o lugar que ele está, a gente faz uma vistoria ali, dá uma analisada das possibilidades no local. E os suplementos orais, tem várias marcas fantásticas, dependendo da indicação de cada nutriente, quais marcas são mais interessantes. Porque essa questão da suplementação é algo que está constantemente evoluindo, né? Cada dia mais. Então a gente tem que estar antenada, porque surgiu uma marca específica. Esses dias eu atendi uma paciente de Portugal, achei muito interessante. Ela tem alguns suplementos daquela marca Nau, que eu gosto muito, aquela laranjada. E aí ela falando que encontrou em Portugal um suplemento de ferro líquido da Nau, que aqui no Brasil essa possibilidade, essa versão do ferro líquido a gente não encontra. Tanto é que esse líquido vem refrigerado. Ela comprou e ela tem que guardar na geladeira. E ela disse que realmente ela percebeu diferença. É um ferro que realmente subiu ali os níveis, ela se sentiu mais energizada, enfim. E você vê, só que não são em todos os países, depende ali né? Eu também acabo aprendendo muito com as pessoas que a gente atende, né? Cada lugar do mundo. Então a pessoa fala, aqui eu encontrei isso. Geralmente nas consultas as pessoas me mostram o que elas utilizam, as marcas. Então a gente vai incorporando, vai agregando isso no nosso conhecimento.
Então a gente sempre tem que ficar pesquisando e indo atrás, porque é uma coisa em constante evolução mesmo. E falando assim de questão, porque muitos nutricionistas não indicam muitos suplementos. É uma coisa que também a gente não aprende muito na faculdade. E as pesquisas sobre essa necessidade, sobre a importância dos micronutrientes, são pesquisas também recentes, né? Flávia está graduada em nutrição. Tenho me inspirado em você. Que legal, Lari. Você está no caminho, hein? É a profissão hoje que eu acho que é uma das mais importantes quando a gente fala de prevenção e controle da saúde. É muito importante a gente ajustar a nossa alimentação, suplementação, é o caminho do sucesso. Então, acho que o mundo precisa de muitos nutricionistas com essa preocupação, né? Não só com a preocupação do cardápio ali, de passar uma receitinha ali de calorias para você. Então, acho que é fantástico. Bebo cetonas diariamente, sou de Portugal. Legal mesmo. Cetonas aí, é o BHB que você usa? É fantástico aí, até com uso terapêutico a gente tem visto estudos. Como eu estava falando, essa questão da importância dos micronutrientes são estudos recentes. Por exemplo, eu estava vendo esses dias da B12, né? Que a gente vê que a necessidade, por exemplo, a indicação ali do valor de referência de B12 é mínima, sei lá, um valor de 300 a 900. Então você vai no médico, você está com 400, ele vai dizer que está dentro da média, que você não precisa suplementar B12. Saiu um estudo recente falando que esses níveis considerados normais e saudáveis, para muitas pessoas não estão sendo mais suficientes, principalmente numa idade mais avançada. Porque eles percebem que pessoas com deficiência de B12 mais intensa, elas têm declínio cognitivo, têm probabilidade de ter demência, com uma facilidade maior de desenvolver demência. Todo o desenvolvimento cognitivo cerebral ele é reduzido quando você tem uma deficiência de B12. E se você for seguir lá o valor de referência em 400, 500, esse estudo já mostrou, não é o suficiente. Muitas pessoas vão ter déficits cognitivos por estarem com valor de referência considerado normal. Então, para você ver, e é um estudo agora de 2025, final de 2024. Então, tudo aplicado à ciência da nutrição, cada dia a gente descobre coisas novas, cada dia a gente descobre a importância de um micronutriente, de um aminoácido, de uma vitamina em específico. A gente às vezes vai associando a deficiência crônica de uma vitamina a um sintoma. Então, são coisas muito constantes que estão em evolução. A gente está descobrindo cada vez mais. Então, o profissional que vai ter esse domínio desse conteúdo vai ser esse profissional que está sempre buscando essas novas informações, que não estão disponíveis nos livros, não estão disponíveis na faculdade, né? Estão disponível ali no PubMed, na pesquisa ali, você vai colocar lá pesquisas sobre nutrição, sobre micronutrientes, ou sobre... Até se você for no chat GPT lá, você já vai ver bastante coisas relacionadas à ciência e da nutrição. Então, é algo que precisa estar constantemente estudando e entendendo, porque não tem gente usando 800 o nível de B12. Eu acho um nível bom. Eu gosto de manter a minha perto dos 1.200, 1.400. Mas, na verdade, recentemente eu nem tenho medido tanto. Mas eu percebo, às vezes, eu tenho uma deficiência meio que crônica de B12. Se eu fico um tempo sem suplementar, eu já percebo, às vezes, uma diminuição de memória, concentração mais baixa. Então, quando eu suplemento, eu já sinto um up. Faço jejum bem feliz, vendo o meu intestino indo super bem e a energia que fico. Daí, uma semana antes de descer a menstruação, eu entro em uma compulsão alimentar surreal. O ajuste nutricional ali de alguns nutrientes suavizam muito esses efeitos da TPM. E a mulher também tem uma complexidade, a parte hormonal, né? Nós temos que sempre estar de olho ali nessa produção de hormônios, porque realmente pra gente é muito mais complexo. Mas é isso então, pessoal. Quem entrou agora pode digitar aqui suplementação, ter acesso ao nosso e-book aí, bem básico, bem assim amplo, para você entender a importância ali desse equilíbrio nutricional, porque a gente fala, jejum é uma parte da nossa saúde, mas precisa haver o ajuste da nutrição, né? Então,
Não dá para viver em jejum, viver sem nutrientes. A gente tem que saber muito bem equilibrar essa parte da alimentação, suplementação e os períodos de jejum no momento que o nosso corpo precisa desinflamar. Leite com certeza quebra o jejum. Entrei na menopausa, comecei a ter tudo, então não consigo emagrecer. Faz uma consulta com a gente, que a gente vai te ajudar aí a encontrar o caminho certo aí do emagrecimento. Digite suplementação, quem tá aqui para receber o link aí. Então é isso, pessoal, boa noite, que bom que agora a live deu certo. A gente conseguiu bater esse papo bem legal, principalmente, né, depois desse período aí de carnaval. Eu confesso que eu também dei uma exagerada, bebi alguns drinks, fiquei mais cansada, então preciso que meu corpo dar uma desinflamada também. Sei que não é saudável, mas como a gente fala, né? A gente sempre trabalha com redução de danos, né? Reduzir ali o máximo e tentar equilibrar a nossa vida, porque realmente, de alguma forma ou de outra, a gente está exposto a alguma coisa que não é tão saudável. Mas é isso, gente. Quem quiser também ter mais informações sobre a consulta, pode digitar consulta, né, que você vai receber ali o link do WhatsApp para ter mais informações. Beijo para vocês, boa noite e a gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.